Uma mentira atrás da outra. Flávio Bolsonaro, depois de ser pego com parte do dinheiro roubado pelo Banco Master no bolso, tenta se livrar e quer botar o dinheiro no bolso do PT agora. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. Parece um pouco tarde para isso, né? Mário Frias, deputado federal que cuidava do dinheiro do filme Azarão, primeiro negou. Mas depois de um provável puxão de orelha, admitiu que tinha dinheiro roubado por Daniel Vorcaro na produção do filme. Cada vez fica mais interessante isso. Eduardo Bolsonaro diz que usar dinheiro roubado de aposentados para fazer filme não é ilegal. E que errados estão jornalistas que descobriram o segredo de família. Não tem nada de legal. Nada de irregular. Nada de legal, nada de irregular. Veja agora, no Jornal da Extrema-Direita. No dia mais difícil do bolsonarismo, depois da prisão de Bolsonaro, é claro, que não foi ninguém lá, né? Flávio Bolsonaro teve muito tempo para falar aquilo que ele mais sabe. A verdade. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. Desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? Deixa eu só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer. Será que botaram uma arma na cabeça dele? Fui forçado a mentir. Imagino que deve ter sido o pior dia da vida dele, né? O sujeito é tão verdadeiro quanto o Papai Noel, Saci Pererê, mula sem cabeça, pastor de igreja evangélica. Esse é o mais verdadeiro de todos. O pior de tudo é que o sujeito só fala a verdade. O problema é que ninguém mais acredita. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Todo mundo sabe há muito tempo que Daniel Vorcaro é criminoso e que deu volta em meio mundo através do Banco Master. Aliás, o negócio todo vem de muito longe, afinal, foi justamente o presidente do Banco Central que Bolsonaro indicou que fez vista grossa para deixar Vorcaro à vontade para roubar dinheiro dos velhinhos. O sujeito recebeu 31 notificações entre 2022 e 2024 que a bomba do Master ia explodir e não fez nada. Ah, devia estar chapado, só pode ser. Porque num escândalo bilionário desse, com dinheiro público, o sujeito não levantar uma palha sequer para investigar é, no mínimo, uma imbecilidade patológica. Ou também podia estar encobrindo criminosos, né? Mas não foi isso não, Campos Neto é um sujeito honestíssimo. Em dezembro de 24, quando houve essa colocação positiva para que ele fizesse o investimento ou buscasse esse investimento em alguns do seu conglomerado de empresas, o Daniel Vorcaro era uma pessoa que era um astro no Brasil. Era um verdadeiro astro. Astro do crime, astro da falcatrua, astro da artimanha, astro do golpismo. Ah, com certeza é isso. São essas qualidades que ele deve admirar. A verdade mesmo, a verdade verdadeira, não essas coisas que ele chama de verdade por aí. A verdade é que ninguém tem dúvida de absolutamente nada. A não ser aqueles que agem como mulher de malandro, né? Que mesmo pegando o sujeito com a amante dentro de casa e a cama toda borrada, ainda prefere continuar lavando a cueca do marido ou a calcinha da mulher, que dá tudo no mesmo, né? Do que admitir que ele não presta. Tem muito desse modelo de gente por aí, hein? Agora, meu irmão, sejamos francos. Acreditar que um senador da República que tinha o sonho de botar como vice-presidente Ciro Nogueira, o articulador da emenda Master, que estava empenhado em salvar Daniel Vorcaro da cadeia para não perder a mesadinha de até R$500 mil, que ele levava, é claro, né? Achar que o senador não sabia de nada é inocência além da conta. E logo você,
quer fazer a gente acreditar que não tinha a mínima ideia que Daniel Vorcaro era criminoso. Olha, talvez você não esteja fazendo bem o seu trabalho então, né? Porque o trabalho de um senador da República não é fazer filminho não, rapaz. O trabalho de um senador da República é justamente fiscalizar esse tipo de empresa, para que o Brasil não seja roubado por pessoas como ele. E aí, ao invés de investigar, de fiscalizar, você vai botar o dinheiro no azarão, que nem é negócio da sua alçada. Você não percebeu que era furada não, amigo? Um filme com esse nome? O Azarão. E aí, depois disso tudo, você vai querer meter essa de que não sabia de nada? Ah, tá brincando com a gente. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme, em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Ninguém, nem você, Malu, que a pessoa mais informada sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa de errado. Podia, senador. Eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. Não sabia de nada. Será que ele sabe que a gente mora no Brasil? Não, porque talvez na cabeça dele ele seja um lord inglês, né? Olha, esse negócio não começou ontem não, rapaz. Você quer fazer a gente de otário? Desde 2022 foram 31 avisos que Roberto Campos Neto já tinha recebido e lavou as mãos. Aviso de que Vorcaro era ladrão. Roberto Campos Neto foi indicado por Bolsonaro para a presidência do Banco Central. E certamente, ao ser avisado sobre esse tipo de risco, no mínimo ele ia ligar para os parceiros. Ó, meu irmão, tira o teu dinheiro lá do Banco Master porque o bicho vai pegar, hein? Liquida tudo rápido, que até onde der eu seguro. Mas Campos Neto não ia fazer isso não, ele não era capaz de avisar os amigos sobre o que estava acontecendo, né? Pelo jeito o senador também não lê jornais, porque estava estampado em todos eles que o Banco Master estava sob suspeita. E tome-lhe emenda Master para segurar o quanto podiam, né? E o senador no mundo da lua, não sei, não vi, não conheço. Isso desde 2022. E aí Flávio Bolsonaro, no final de 2024, não sabia de nada e meteu a mão em 61 milhões de Vorcaro. Ah, tava chapado com certeza. Mas o negócio só fica pior. Mário Frias, o bicho que tem frio até no nome, ao ver o mico que Flávio Bolsonaro tinha passado e sem saber qual a mentira ele deveria contar, já tirou logo o seu da reta, né? Primeiro ele fez uma postagem dizendo que não tinha nem um centavo de Daniel Vorcaro na produção do Azarão. Mas 20 horas depois o malandro mudou de ideia e admitiu que cerca de 61 milhões de reais tinham como origem o dinheiro roubado por Daniel Vorcaro. Dá pra acreditar? E que o montante final que o criminoso doaria seria 124 milhões de reais. Agora, Mário Frias mentir é até admissível. Afinal, o malandro é ator e tá vivendo um personagem na vida real, né? Mas o senador paladino da moral e dos bons costumes, sujeito que não admite corrupção de jeito nenhum, apesar de morar numa mansão hollywoodiana em Brasília, sem ter explicado até hoje como comprou, com que dinheiro ele arrumou para botar lá, né? Ele tá com 61 milhões roubados no bolso. E quer botar no bolso do Lula de qualquer jeito. Só quem rouba são eles. Lula tá velhinho, rapaz, já deu o que tinha que dar. Mas a realidade é a seguinte. A extrema-direita tá toda enrolada, com emenda Pix, vários deputados respondendo a processo, Bolsonaro e generais presos por tentativa de golpe de Estado. O que eles têm para vencer a eleição é isso, amigo. É roubo, é extorsão, propina, falcatrua, malandragem. Só grandes adjetivos.
Que saudade do orçamento secreto, né? Livre de apresentação de uma nota fiscal sequer, quando o Bolsonaro era presidente. E Eduardo Bolsonaro, que é foragido da justiça brasileira, diz que investiu $50 mil na produção do Azarão, cerca de R$250 mil. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: de onde sai R$250 mil para um deputado investir essa dinheirama toda para fazer um filminho pro papai? Dinheiro que podia comprar umas 3 casas populares, usado para fazer filme, amigo. Morde aqui para ver se sai chocolate, vai! Novamente, a verdade é que Eduardo, de bobo, também não tem nada. E já recebeu esse dinheiro de volta, muito provavelmente dos aposentados que foram roubados mesmo. Mas o dinheiro é limpinho. Depois que passou pela lavanderia, é claro. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro deste fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo para você. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Esse dinheiro é roubado. Vorcaro tá preso. Golpe de 60 bilhões no total. Vários investidores perderam dinheiro. O filme nem estreou ainda e o sujeito já recebeu a sua parte. Era realmente um negócio muito arriscado, né? Tem um ditado antigo que diz que enquanto existir otário, malandro não come capim. E a gente tá vendo que deve estar rolando caviar na mesa dessa malandragem, né? Porque eles falam em bilhão, amigo. Negócio do outro mundo, nem dá pra imaginar. E o pior de tudo é que enquanto eles se banham com dinheiro público, com dinheiro roubado, para quem sabe vencer a eleição, o Brasil tá aqui cheio de problema para resolver. E o povo brasileiro, ao invés de progredir, tem que ficar correndo atrás dos bandidos, que eram para ser a nossa esperança de um futuro melhor. São justamente os responsáveis pela nossa miséria, amigo. E tem gente que ainda aplaude, bota fé, que só eles podem salvar o futuro do nosso país. Dá pra acreditar? Tô falando sério!